No episódio de hoje, como que a falta de sono vem afetando os adolescentes, principalmente em fase escolar. E eles ficam em telas, em jogos. Antigamente a gente assistia televisão. Hoje em dia é mais computador, celular. E você vai até tarde da noite e você não consegue dormir bem, não consegue se reparar. O comportamentalismo fala sobre isso, né? Você mudar o ambiente para você conseguir mudar a resposta do organismo, né? A resposta que o organismo vai emitir. A higiene do sono, na minha visão, nada mais é do que isso. Você muda o ambiente e você vai mudando a resposta do seu organismo. Da hora. Tem mais de 2 anos seu travesseiro? Ah, deve ter. Cara, então, isso aí é estudo mesmo. A partir de 2 anos de uso de um travesseiro, 25% do peso deles são só ácaros. Que maravilha. Tanto vivos quanto mortos. Então assim, imagina se passar de 2 anos, aí é mais até do que 25%. E não adianta meter na máquina de lavar, né? Não adianta, é até pior. É até pior. Você vai dar um banho no ácaro, né? Por dentro não se seca tão bem. Então por dentro você cria um ambiente úmido, que é o que você falou, né? Cria um ambiente mais propício à reprodução de ácaros. Então, cara, para a saúde respiratória é terrível. Boa noite, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Noar Podcast. E você que ainda não é um inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Como a gente sempre relembra aqui nos nossos episódios, o YouTube mostra pra mim que a maioria das pessoas que assistem aos nossos episódios não são inscritos aqui do nosso canal. O pessoal assiste o nosso episódio e não aperta no botão inscreva-se. E não custa nada, gente, é de graça. Então se inscreva aqui no nosso canal, que ajuda demais o nosso trabalho. Nós chegamos agora recentemente à marca de 13.400 inscritos. Então, graças a Deus, o pessoal tem chegado. E além dos nossos episódios da semana, são 2 episódios semanais, nós temos os cortes 2 vezes por dia. Então, 10 horas da manhã e 10 horas da noite, nós temos os cortes aqui no nosso canal com os melhores momentos aqui do nosso episódio. Então, fica ligado aqui no nosso canal no YouTube e siga a gente também no Instagram, que lá a gente divulga tudo em primeiríssima mão. Hoje o episódio é muito legal, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que, na verdade, nós começamos na semana passada com o Dr. Wellington e hoje a gente vai dar prosseguimento falando mais sobre ciclo circadiano, sobre higiene do sono, sobre a qualidade do sono, sobre dormir bem. E ele não está sozinho hoje, porque para falar sobre dormir bem, a gente precisa de um bom colchão. E se a gente fala de colchão, a gente tem que falar com quem é referência na nossa região em colchão. Então, para isso, estou chamando meu grande parceiro Cassiano da Soneca Colchões e Dr. Wellington, sejam muito bem-vindos ao nosso Noar Podcast. Obrigado, Thiago. Boa noite, pessoal. Um prazerzaço estar aqui de novo. O YouTube tá te vigiando, hein? Você que não tá inscrito, o YouTube tá te vigiando, tá contando tudo pro Thiago e eu quero trazer uma novidade de primeira mão. Você que é inscrito no Noar Podcast vai ganhar condição especial de descontos na Soneca Colchões. Legal, acabei de tomar essa decisão marqueteira aqui para estar fazendo uma parceria mútua entre a gente, então ainda não faço ideia do percentual de desconto que a gente vai combinar, mas a gente vai ver algum percentual de desconto para os inscritos do Noar Podcast. Perfeito. E a Soneca, agora vamos deixar isso claro, que a Soneca já está com desconto nesse mês de março. Exatamente. Do aniversário da Soneca, a gente vai falar sobre isso. Então Vamos esse percentual vai somar com o desconto já do mês? Então, Thiago, como eu acabei de criar na minha cabeça essa ação marqueteira, ainda preciso pensar para ver uma parada bacana, justa e vamos pensar. Tá ok. Show? Até o final do podcast você conta? Até o final do podcast eu conto. Então tá bom. Isso aí, seja bem-vindo. Me cobre. Pode deixar. Romito, você me cobra também. Mas sempre quando vocês participam aqui do nosso podcast, é uma novidade que vocês sempre trazem, né? Exato. Então, ou é aniversário, ou é promoção, feirão, ou é black. Exatamente. E hoje não poderia ser diferente. E hoje tem uma surpresa de novidade que a gente não vai falar agora o que é, mas que vai passar um vídeo dali a pouco. É verdade, verdade. Então fica atento aí ao nosso podcast. O nosso episódio de hoje está sensacional e a gente quer agradecer os nossos patrocinadores. E graças a eles a gente tem episódios incríveis como o de hoje e vai ser um bate-papo sensacional. Por isso eu quero agradecer o SAF Assistencial. O Plano SAF, ele está disponível em toda a nossa região e agora tem o SAF Pet.
você pode incluir o seu melhor amigo, o seu pet, no seu SAF assistencial. A partir de R$ 12 você já consegue fazer essa inclusão. E aí você tem descontos em pet shop, em clínicas veterinárias e também tem o Memorial SAF Pet em Nova Friburgo. E no momento que a gente perde o nosso cãozinho, a gente tem aonde ter esse momento de despedida. Então é uma inovação que o SAF trouxe também para a nossa região, que é o Memorial SAF Pet. Você que está assistindo o nosso No Ar Podcast, acesse o QR Code que está na tela e confira todas as novidades que o SAF preparou para você. E se você ainda não é associado, associe-se já. Amigos fazem planos SAF assistencial. E em Nova Friburgo nós temos um grande parceiro que é a Soneca Colchões, localizados em 2 bairros, em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade, e no centro de Friburgo, na Avenida Alberto Browne. A Soneca Colchões, ela tem verdadeiros especialistas do sono. Saiba que colchão não é tudo igual. De acordo com o seu biotipo, sua idade, tem o colchão adequado para a sua realidade. E você que está assistindo o nosso No Ar Podcast, confira todas as novidades no QR Code ou conhecendo a loja lá em Nova Friburgo. Soneca Colchões, o nosso sonho é o seu conforto. Nós estamos conectados aqui no nosso podcast através da Free Online, o seu melhor provedor de internet. Olha, a internet da Free Online com certeza é a sua melhor opção em toda a nossa região. Uma internet de qualidade que não vai deixar você na mão. Internet para trabalhar, jogar, estudar, assistir filmes, séries. Olha, a Free Online está em toda a nossa região. Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, 2 Barras, Trajano de Moraes, enfim, todas essas cidades estão conectadas através da Free Online. E você que está assistindo nosso podcast, olha, não perca tempo e assine já a melhor internet. E a Free Online também tem TV por assinatura. Acesse o QR Code, confira o site. Free Online é top. Free Online é você feliz. O seu filho precisa de um colégio de qualidade para poder estudar, certo? O Colégio Força Máxima tem os melhores professores, um material didático digital e físico, uma equipe pedagógica preparada e um espaço físico no centro da cidade de Nova Friburgo. Olha, uma equipe totalmente pronta para poder atender o seu filho, a sua filha. Se você quer conhecer mais do Colégio Força Máxima, acesse o QR Code e confira ou faça uma visita no centro de Nova Friburgo. Colégio Força Máxima, grande parceiro aqui do nosso No Ar Podcast. E esses são os nossos grandes parceiros aqui do nosso programa. E agora a gente vai voltar para o nosso bate-papo. Doutor Wellington, você fez algo inédito no nosso podcast. Isso nunca aconteceu. Um convidado vir 2 semanas seguidas. Em 4 anos de podcast é a primeira vez que isso acontece. Então, bem-vindo novamente. Obrigado, boa noite, Thiago. É um prazer estar aqui de novo com você. Hoje acompanhado do Cassiano, né? E nós vamos dar continuidade ao que a gente estava falando no outro podcast. Sim. Né? E eu quero lembrar aqui que o Cassiano já conheço há uns 10 anos, possivelmente, né? Isso aí. E a Soneca foi a primeira empresa aqui da região que em 2020 abriu as portas para a gente para estarmos divulgando a questão da qualidade do sono. E sim, naquela época nós fizemos um trabalho com a Soneca, exato, onde nós treinamos e mostramos para todos os colaboradores de todas as exato lojas, acho que deu mais de 40 colaboradores, né? Foi muito que nós treinamos eles, desde do motorista ao colaborador da higienização, né? Eles sabem sobre higiene do sono, sabem sobre a importância do sono, né? Importância, exatamente. Então, assim, isso. Eu agradeço muito que foi uma empresa que levou essa ideia aí para frente. E depois disso, que nós conseguimos ir para a África, fazer o nosso trabalho lá, convite também. Participamos lá do 2º Congresso Internacional de Odontologia de Angola. Uhum. Né? E em 2024, nós fomos para lá em definitivo. Fiquei lá 2024 e 2025, fazendo esse trabalho também da parte de tratamento do sono
E agora estamos de volta para trazer aqui o trabalho para cá. Então fica o meu agradecimento aqui ao Cassiano e a toda a família da Soneca Colchões. Cara, para mim é uma honra muito grande. A gente estava realmente junto desde o início, né? E o doutor ele teve bastante ideia para melhorar a vida das pessoas a partir da higiene do sono, colada ali, né, com esse instrumento que são os colchões, né, os acessórios do sono. E é muito bom você estar de volta, que a gente vai retomar os trabalhos. Vamos sim. Muito com certeza, bom. com legal, certeza. Legal. Fico feliz de ter 2 especialistas no sono aqui no nosso podcast. Dia 13 agora começa a Semana do Sono, é a Semana Mundial do Sono. Começa no dia 13 e vai até o dia 19 de março. O mês de março inteiro é considerado, né, o mês do sono, mas existe uma semana específica. O doutor, semana passada, falou com a gente, né, que são alguns trabalhos que são realizados nessa semana de forma específica, e a partir do dia 13, então, o mundo inteiro acaba comemorando e conscientizando sobre a importância de um sono de qualidade. E olha que legal, cara. Vou dar uma cortada em ti aqui. Tranquilo? Dia 13, né? Uhum. Começa a Semana do Sono. Março também é um mês do consumidor. Uhum. E março também é o aniversário da Soneca Colchões. Olha que legal. Né? Então dia 13 que vai começar a grande promoção na Soneca Colchões. Na verdade já está rolando o mês inteiro, Aham. mas o bacana é essa coincidência da gente fazer aniversário justamente no mês do sono. Verdade. Olha que coincidência. E foi coincidência, não foi Foi algo literalmente programado. coincidência. Foi quando a empresa começou, foi dia 20 de março que a empresa começou. Olha que foi legal. justamente o dia foi justamente o mês do sono. Do sono. Legal, Que cara. legal, né? Muito bom. Antes de a gente começar o nosso bate-papo, como que foi a experiência do podcast semana passada? Como que foi a repercussão? Como que foi... né? O senhor se vê também no podcast, foi bacana? Eu não estou acostumado a participar de podcast, na verdade foi a primeira vez, né, nesse tipo de mídia. Eu gostei muito e teve uma repercussão muito boa. Nós tivemos aí, eu acho, com um número bem expressivo de visualizações nas primeiras horas, principalmente. Né? E o que é mais importante, nós conseguimos levar a informação de uma forma clara e tranquila para que a pessoa que está assistindo não precise ser especialista em nada para saber. Né? Porque quando a gente fala de forma muito técnica, né, esmiuçando as questões de uma maneira muito técnica, o leigo que está lá, a pessoa que precisa saber daquela informação, ela não vai conseguir pegar. Então, o que eu fiquei mais feliz foi de ter conseguido passar, nesse tipo de linguagem, as principais informações, né, para os espectadores, né? Sim, excelente. É interessante essa questão da parte técnica, cara. Todos nós, todo mundo, né, acaba trabalhando com algo técnico do seu ramo. Você trabalha com questões técnicas de saúde, eu vou acabar trabalhando com questões técnicas de colchão, o Thiago acaba trabalhando com questões técnicas talvez de mídia, né? Comunicação em geral, né? Comunicação em geral. E isso aí que você falou, cara, é uma chave. A gente aprender a transmitir para quem está com a gente pontos técnicos sem ser técnico. Com linguagem simples que todo mundo vai entender. Que às vezes as pessoas confundem, né? A gente acha que tem que ser técnico para mostrar que eu sei, para gerar autoridade. Às vezes não. Às vezes, se você conseguir ensinar... É aquela frase que diz, né? Se você conseguir ensinar para uma criança de 5 anos, então você conseguiu se comunicar de forma eficiente, né? Porque no final das contas o que importa é o pessoal dormir melhor, né? Que as pessoas que tenham saúde durmam melhor. Exatamente. E que isso chegue para o máximo de pessoas possível, né? Verdade. Exatamente. Verdade. Vamos lá. O que é dormir bem? Olha, pergunta boa, hein? Vamos lá. Do ponto de vista da Soneca, o que é dormir bem? Rapaz, eu preciso confessar uma coisa aqui. O que é dormir bem é complexo. Mas eu já até sei o que não é dormir bem. Tá. É o que aconteceu comigo essa noite. O que aconteceu comigo essa noite não é dormir bem. Tecnicamente, dormir bem é quando você consegue estar com as suas funções todas em dia depois de passar por essa noite de sono. Verdade. Então, você descansou, né? Você teve a reparação, um sono reparador, você acordou melhor do que você foi dormir, né? Você não atrapalhou o outro enquanto você estava dormindo, que isso é uma questão também que é um problema silencioso, né? Que é quando você está dormindo com
com seu cônjuge, ou com outra pessoa ali, principalmente os casais que dormem juntos, ou um se mexe demais, ou um ronca, e às vezes ele não percebe. Então, assim, dormir bem é esse conjunto de fatores, né, que varia de pessoa para pessoa. Então, nós não conseguimos, tecnicamente, chegar e falar, olha, o seu sono ele está totalmente ruim, né? Existem ações que estão acontecendo durante o sono que podem te levar a um prejuízo maior ou a um prejuízo menor. Certo. Então, dormir bem, resumindo, seria a pessoa ter esse sono restaurador, revitalizador, estar bem no outro dia, né? Dentro daquelas características que a gente conversou sobre pessoas que dormem mais, pessoas que dormem menos, né? Perfeito. Eu concordo bastante com essa definição, até porque é uma definição bem científica mesmo, né? E vamos dizer assim, oficializada, oficial, né? Na minha visão, dormir bem também está muito ligado a isso. A você ter uma reparação completa, ou talvez completa vai ser impossível, mas você ter uma reparação otimizada de tudo que você gastou durante aquele dia, principalmente em relação à mente, né? Porque o corpo em si, ele pode ser reparado de várias maneiras. Mas na minha visão, pessoal, o que é mais bem reparado quando a gente dorme bem é a mente. Se eu não me engano, é a adenosina trifosfato, que é acumulada durante o dia conforme a gente vai se preocupando ou usando muitas funções cognitivas, né? Você pensa muito, raciocina muito, se preocupa muito, então você acaba acumulando. Me corrija se eu estiver errado, tá? Você acaba acumulando adenosina trifosfato na sua mente e conforme você dorme, isso vai liberando não sei se é uma enzima, se é uma molécula, essa substância na sua cabeça, né? E depois você consegue acordar com a mente mais aberta. Seria mais ou menos isso? Você vai conseguindo reparar todo aquele processo que você, vamos dizer, gastou a mente, mas na verdade você acumulou informações. Então, isso nós vamos falar mais à frente sobre a parte de higiene do sono, né? O que a gente acumula hoje de tantas informações, né? E aí isso precisa ser consolidado. O cérebro, enquanto você está dormindo, ele vai como se separar. Isso serve, isso não serve, isso tem que ir embora, isso tem que ficar. Faxina, né? E vai fazer essa faxina durante a noite. E a gente volta naqueles períodos do sono, né? Você falou no começo sobre o ciclo circadiano, que é o que acontece durante 24 horas na nossa vida, mas enquanto você dorme, nós temos ali os períodos do sono, as fases do sono. A fase 1, 2, 3, que é o sono não REM, e a fase REM, que dura em torno de 25% do sono total. Então, você precisa estar bem e passando por cada etapa dessa no momento correto e o tempo correto, para que seu organismo faça toda essa faxina e toda essa revitalização dos sentidos, né? De todos os sentidos. E você acordar bem, disposto. Exato. E no próximo dia. Sim. Eu li uma frase interessante, cara. Foi no ano passado. Estava estudando sobre isso, sobre essa questão de sono, até na faculdade mesmo, e eu li uma frase interessantíssima. Às vezes a gente acha que dormir é perda de tempo. Já viu aquela frase, né? Trabalha enquanto os outros dormem. Sim. É claro que às vezes isso é necessário. Tem momentos que você falou, né, que ficou até 11 horas da noite ontem resolvendo questões e tal. Então, às vezes a gente vai dormir tarde, às vezes a gente dorme pouco, às vezes a gente precisa acordar muito mais cedo que o normal, por questões necessárias mesmo. Mas só que dormir não é perda de tempo. Aí a frase estava falando, dormir não é perda de tempo, é investimento, cara. Dormir é investimento. E a gente às vezes esquece disso. A gente fica nessa cultura de que, eu vou produzir e não vou dar tempo de eu dormir e de investir na minha saúde. Sim. Tem até estudos que falam, né, que quanto mais você... quem dorme melhor, vive mais. Hoje mesmo eu estava lendo um estudo numa das revistas que são lançadas pela Associação Brasileira do Sono, né? Se eu não me engano é a Sleep, desse estudo. E estava falando sobre como que a falta de sono vem afetando os adolescentes, principalmente em fase, né, escolar. Porque eles ficam em telas, em jogos, né? Antigamente a gente assistia televisão. Hoje em dia é mais computador, celular, e você vai até tarde da noite
E você não consegue dormir bem, não consegue se reparar. E aí você vai ter toda essa deficiência cognitiva lá na frente. Você não vai aprender direito, você não vai conseguir memorizar aquilo que você precisa para as aulas, né? Então, o adolescente, ou qualquer pessoa que estuda, né, que acha que vai estudar, vou estudar até tarde e vou conseguir gravar. Na verdade, ele vai gravar menos do que se ele estudasse até mais cedo, né, e fizesse todos os hábitos, os atos da higiene do sono e fosse ter um tempo de sono maior, né, para poder consolidar aquilo que ele estudou, para poder gravar na mente aquilo que ele estudou. Porque a memória ela fica consolidada somente durante o sono. Sim. Eu vi também já algumas pesquisas falando que o horário de aula, principalmente nessa faixa aí de pré-adolescência, adolescência, não deveria ser tão cedo quanto devido a, nessa faixa de idade, precisar dormir um pouco mais, talvez até um pouco mais tarde, por causa desse sono REM, que acontece praticamente quando a pessoa está acordando, né? Isso é real? Acontece mesmo? Isso é real, é uma grande preocupação. Então, assim, existem escolas, né, principalmente fora do Brasil, que já colocaram esses horários de forma diferente, né? E esse estudo ele estava falando exatamente sobre isso. Nós temos, então, as pessoas que são matutinas, aquelas que dormem mais cedo e acordam mais cedo, e temos as pessoas que são vespertinas, dormem mais tarde e acordam mais tarde, e aquelas que ficam ali intermediárias, que conseguem, é a maioria da população. Então, a pessoa, enquanto um acorda cedo e vai lá para o colégio e consegue estudar com tranquilidade, né? Aí ela assiste a aula de manhã, está tranquilo, mas à noite ela já precisa trabalhar. O outro não, o outro já não consegue nem acordar, a gente já fica enrolando na cama, né? Então, isso tudo hoje os colégios vão, né, principalmente fora do Brasil, eles já estão vendo essas questões, né, porque realmente influencia na capacidade de você aprender, sim, o horário que você dorme, né, e o horário que você acorda. Mas isso tudo em relação ao que a gente fala de higiene do sono, né, cai mais ou menos no problema da insônia, você como psicólogo, né? Hoje é hábito. São os hábitos que estão afetando, em grande parte, a qualidade do sono de todo mundo. Com certeza. Né? Não adianta. Você pode puxar todas as características que sejam biológicas, características patológicas, mas isso não são fatores determinantes para o prejuízo final da pessoa, né? A gente costuma dizer que em toda doença, toda entidade patológica, você tem ali fator causador, fator predisponente, né? Fator determinante e fator perpetuante, né? O que perpetua aquilo. Né? Então, hoje eu posso pegar uma pessoa, ela tem uma predisposição, ela pode ser uma pessoa que dorme mais cedo, mas é uma pessoa que dorme mais tarde, mas se ela começar a praticar na vida dela os hábitos da higiene do sono, né, que isso já é consolidado, foi até um psicólogo em 1977, não me recordo o nome, que publicou e começou a difundir isso sobre a higiene do sono. Já é um conceito antigo, mas a partir de 1977 que começou a ser difundido essas medidas. Né? E cada tempo, cada ano que passa, mais medidas são adicionadas a isso. Né? A medicina vai aperfeiçoando é normal, a qualidade dos produtos, do que nós temos, né? De tudo, das tecnologias que nós temos para dar mais qualidade ao sono, vai aumentando, e a pessoa... A higiene do sono é um assunto que vai cada vez crescendo mais. Sim, para o pessoal entender o que é a higiene do sono, só para a gente falar num português bem claro, o
que seria um sono sujo, então, para a gente poder higienizar ele? Sono sujo é o que todos nós vivemos hoje em Sono dia. sujo, que a você- nossa sociedade vive hoje, né? Você deu uma fala muito boa, gente. Pode dar o corte. Né? Um sono sujo. Sono sujo seria o sono cheio de interferências. Certo. E a higiene do sono nada mais é do que um conjunto de medidas, de hábitos, de medidas que você pode tornar hábito e deve tornar hábito, para que você tenha uma qualidade de sono melhor. Né? Então, é remover todos os tipos de interferência externa que possam atrapalhar a condição de você ter um sono reparador, de você ter um sono onde você vai descansar, você ter um Exato. sono mais adequado mesmo. mais adequado ali para. É interessante essa questão que você falou de medidas, né, que a gente vai tomando. Isso tem tudo a ver também com a parte da psicologia, principalmente no comportamentalismo, né? Porque que é aquela corrente da psicologia que foca muito em mudar o ambiente para você mudar o comportamento. Isso, inclusive, em vícios é muito usado, né? Você muda o ambiente e aquela pessoa que era viciada em determinada coisa, ela acaba tendo uma facilidade em sair do vício. Foi até feito um experimento, foi com ratos, como sempre, né? Há bastante tempo atrás, onde um grupo de ratos ele tinha ali um ambiente muito rico em vários estímulos diferentes. Então você tinha um ambiente onde você tinha brincadeiras para os ratos, alimentos diferentes, água e outros ratos, né? Tanto para a relação sexual mesmo, quanto outro tipo de interação. E um outro ambiente muito mais pobre, onde você tinha ali só um estímulo, que eu não lembro qual que era o estímulo, mas resumindo, né? Depois, quando você tirava esses ratos desses ambientes, o rato que estava nesse ambiente pobre ele foi condicionado a ficar só naquele estímulo ali e ser viciado naquilo. Então, o comportamentalismo fala sobre isso, né? Você mudar o ambiente para você conseguir mudar a resposta do organismo, né? A resposta que o organismo vai emitir. A higiene do sono, na minha visão, nada mais é do que isso. Você muda o ambiente E você vai mudando a resposta que você do seu tem, organismo. Né? Hoje em dia, até o turismo do sono é uma coisa que tá aumentando. Né? São hotéis e redes hoteleiras que estão se especializando não só naquele turismo receptivo de mostrar ponto turístico, da pessoa ir se divertir, mas que ela tenha isso, hein? quartos de qualidade, de qualidades extremas, com colchões e tecnologias extremas, para que ela tenha um extremo conforto e que ela passe o seu dia ali descansando. Excelente. Descansando. E vai desde... É legal isso, que a higiene ela não vai só no colchão em si, mas ela vai desde a temperatura todo o ambiente, quarto, que tem uma temperatura ideal. Se eu não me engano, são 21 graus, né? Em torno de 21, 22. Vai da hora que você para de usar a tela, vai do tipo de luz, se é quente ou se é frio, vai do que você come. Tudo Então, são vamos lá, os fatores que são fatores que... O que faz mal? Né? Para que a gente entenda o que faz bem, vamos entender primeiro o que faz mal. Então, tudo que não for isso vai fazer bem. Né? Então, principalmente o que faz mal. Você não ter um horário específico para ir deitar. Um dia e para acordar também. Um dia você deita às 11, outro dia você deita às 8, né? Acorda cedo, outro dia você acorda mais tarde. Não. Nosso organismo ele precisa de uma rotina. Então, você manter um horário certo de dormir e de acordar. Então, esses horários que um dia a pessoa vai dormir 10, outro dia vai dormir 7, isso aproveita o fim de semana para dormir até pra 11 dormir horas da manhã. Até 11, né? Isso é horrível. Né? Então, isso é um hábito que faz mal para o controle do sono. Né? O outro é muito polêmico, 90% das pessoas pratica, né? Que é o consumo de cafeína, seja no cafezinho, seja no refrigerante. Né? Agora, as academias, o pessoal com energético, né? Mas o consumo até mais tarde de cafeína. Né? A cafeína ela é um estimulante e vai levar você a diminuir, né, a produção de melatonina para poder entrar no sono, seu organismo vai ficar mais alerta. Então, ela não deveria ser consumida até mais tarde. Você quer consumir seu cafezinho, vai até 4, 5 horas da tarde. Depois,
já começa a alterar a capacidade de você dormir ou permanecer no sono, já dificulta. Sim. Então, o consumo de cafeína seria um outro ponto, né? Vou deixar o ambiente para mais Show de bola, Vamos falar para falar daqui a pouco, porque entra no né? Mas o hábito de exercício, seja ele exercício físico em academia, né? Seja trabalho extenuante ou pensamentos extenuantes próximo ao horário de dormir, né? Então, assim, o ideal é que também você não fique praticando seu próprio trabalho, porque você vai acabar o trabalho, mas seus pensamentos vão ficar ligados nos problemas no trabalho. Você vai deitar, você não vai conseguir dormir. Verdade. Aí a pessoa vai falar, eu tenho uma insônia. Não, você não tem. A insônia está sendo o que me deixa com insônia preocupação. É assistir jogo do Flamengo de noite. Meu Deus do céu. Sério mesmo? Não, ainda mais quando perde. Aí o cara fica com raiva. Aí que não não consegue dorme. dormir. Aí que não dorme. Igual o Flamengo e Lanús. Quem dormiu? Você dormiu, Romero? Ninguém dormiu. Não teve como. Evite altas emoções. Exatamente. Então, né? É engraçado isso aí que você tá falando, né? Porque em exercício, por exemplo, tem um lado e tem outro, né? Por exemplo, fazer exercício físico à noite parece que prejudica. Extenuante, né? Mas você não praticar exercício físico no dia a dia também prejudica. A gente chegar lá. Então existe um horário melhor para fazer. A falta de exercício, né? O sedentarismo, você não fazer exercício nenhum, você também vai ficar prejudicado. Agora, você pode tentar fazê-lo de manhã, porque você vai acordar, ativar o organismo. E não ativar o organismo na hora que ele estaria pronto para poder baixar seu ritmo e descansar. Certo. Né? A hora certa para tudo. E também assim, não exercícios... Lógico, aqui nós não estamos falando das pessoas que competem, né? Aí é outra situação. Mas os exercícios... são exercícios aeróbicos, isso aí são exercícios que todo mundo pode fazer, sua natação, sua caminhada, principalmente, né? Sim. Caminhada é ótimo, que é de graça, né? E praticamente todo mundo que consegue fazer, né? Isso vai te levar a um sono de maior qualidade. Mas se esse exercício for à noite e for muito forte, pegar peso, musculação, você não vai conseguir, é funcional, isso vai acabar atrapalhando o seu sono quando ele é praticado à noite. Sim. Fora que o próprio ambiente da academia ele é um ambiente agitado, né? Ele é um ambiente agitado. Você tem ali nas academias a música, né, alta, normal que tenha, né? Geralmente são músicas mais animadas, geralmente não, tem que ser, né? Música justamente mais para animadas, ativar agitadas. para a pessoa poder fazer os seus Isso exercícios. aí, você vai estar perto de um monte de gente ali, você vai estar batendo papo com um monte de gente, então você naturalmente vai chegar em casa agitado. E não vai conseguir manter aí o seu sono de qualidade. Outra questão, já entrando aí em hábito ainda, é a alimentação. Normalmente a gente passa o dia inteiro, né? Às vezes nem almoça, passa na correria e chega à noite, vai para um alimento pesado, de difícil digestão, né? Então, isso também pode atrapalhar o sono. O ideal é que você se alimente de forma mais leve, né? Tentar manter um peso corporal o mais próximo do ideal possível, porque você vai conseguir dormir com mais facilidade, né? E entrando em ambiente, né? O ambiente, quanto mais escuro, melhor. Sim. Porque se você tiver iluminação, pode ser um LEDzinho da televisão. Aquele LED da televisão não vai deixar você dormir, né? Então, essa proteção, né, para não ter luz, o quarto tem que ser escuro, né? A gente fala que o quarto, você só vai ali para dormir, É verdade. né? Ou para ter relação íntima. Você não vai ali para estudar na cama, você não vai... Você tem que criar rotinas para o teu cérebro. Se você fica no quarto com aquela rotina de... Deitou no colchão, você pega o celular, né? É um vício. Você vai chegar todo dia,
e É vai isso fazer aquilo, você não vai conseguir fazer outra coisa. O ideal é nem TV ter, né? No Nem quarto. TV. Eu né? conheço pessoas que só conseguem dormir com o barulho da televisão. Deixa a televisão É, ligada, isso acontece bota lá muito. na série alguma coisa, e aí programa a televisão para desligar sozinha, a pessoa só consegue dormir com o barulho Com o barulho da televisão, então. Muito provavelmente a pessoa foi condicionada a isso. Condicionada Ela se a isso. condicionou a isso. E ela não pode- necessariamente é o natural. É, né? Não e é ela uma- pode se descondicionar. Verdade. Né? Primeira coisa, se ela não olha, então ela pode tirar a tela e deixar uma música. Bota uma música relaxante, uma música calma, né? É isso aí. Que aí você vai condicionando. A gente vai ver que existem formas de você reverter isso. Por isso que a higiene do sono são medidas que você vai tomando para poder reverter aqueles hábitos, aqueles que levam a um dano ou perpetuam. Sim, né? sim. É, A gente está falando aqui do ideal, né? Isso aqui nossa, é maravilhoso. Mas a gente sabe que a realidade hoje do brasileiro muitas vezes aquele jovem tá na faculdade, que muitas vezes ele já sai correndo, pega um ônibus da faculdade, e aí a aula termina por volta de 10 horas da noite, aí ele tem que pegar o ônibus, Chega em voltar casa para 11, casa, né? Chega em casa 11, 11 e meia, ou quando sai da faculdade, já tem aquele trabalhador que tem um emprego que hoje, antigamente, que dava 5 horas da tarde, as pessoas já estavam indo embora para casa. Hoje em dia a gente já sabe que o horário já é bem mais estendido. Para nossa audiência, para as pessoas que têm essa realidade, o que dá para adaptar? O que dá para fazer o possível, né? Se não dá para fazer o ideal, o que dá para fazer o possível, né? A pessoa chega em casa já às 11h30, tá com fome. Aí ela ainda tem que comer, ela ainda tem que tomar um banho, algo do tipo. O que dá para fazer de possível para essa realidade? Aí ele botou numa sinuca de bico, né? Porque cada caso é um caso, né? Naturalmente, cada caso vai ser um caso. Vai ter a pessoa ali que vai estar chegando tarde, mas essa pessoa às vezes vai ter uma opção de fazer um sanduíche natural ao invés de uma coisa pesada e já deixar pronto antes. Vai ter o cara que não. O cara não vai ter condição, até às vezes de tempo mesmo, ele vai comer um salgado na rua ali. Então, assim, cada caso seria um caso. Eu vou deixar pro doutor... Você tem coisas que você consegue mudar e, por exemplo, você escurecer seu quarto, né? Independe de horário, depende da sua vontade de estar num quarto mais escuro, né? Mesmo que seja você adesiva a janela, o vidro, pinta, ou bota um blackout, enfim, você escurece, você já vai estar facilitando, né? Você ir para as práticas, né, de relaxamento na hora de dormir. Hoje a gente tem várias práticas que são voltadas à meditação, oração, né? Todas essas práticas de respiração. Até alongamento, né? Tem gente Alongamento. específico para isso. Isso são coisas que você pode estar fazendo. Você ouvir uma musiquinha mais tranquila, né? Hoje, eu gosto muito, por exemplo, tem muita meditação guiada. E aí você, às vezes, você tem também. só a musiquinha, isso te acalma, isso te relaxa. Então, isso são medidas que você consegue fazer, né? Um banhozinho quente, né? Um chá, um leite quente, isso melhora para você conseguir ir dormir mais fácil. Né? Legal. Tentar ficar o mais afastado das telas possível. Quanto mais tempo você ficar, lógico que a gente fala assim, 1, 2 horas antes de dormir, mas às vezes eu não tenho consegue, 2 horas isso aí. antes para parar e fazer isso tudo. Mas eu tenho 10 minutos, 5 minutos, que eu posso ler um livro, posso ler a Bíblia, eu posso parar de pensar um pouco e tentar me acalmar, em vez de ligar na televisão e ver uma reportagem que vai me deixar mais apreensivo. Porque... É, isso aí. Talvez até a resposta para esse cara, né, que é o cara que trabalha até tarde, ou que estuda até tarde, ou chega em casa tarde, né, por causa da faculdade e tal. Talvez a resposta para ele não seja adicionar algumas coisas, mas seja tirar o que ele puder tirar, ou evitar o que ele puder evitar. Às vezes é uma pessoa que vai pegar o ônibus da faculdade e ele já mete um fone de ouvido e volta ouvindo alguma coisa. Ou ele chega no ônibus da faculdade e ele começa a mexer no Instagram ali porque se tornou um hábito. Então, o que ele puder retirar de tela, cheguei no ônibus, vou fechar meu olho aqui. Às vezes o cara vai até tirar um cochilo. Como eu, uma vez no ônibus da faculdade, eu passei do ponto,
Graças a Deus, uma menina percebeu que eu morava naquele local e ela... Acordou. Ela parou o ônibus e depois me acordou. Graças a Deus. Nessa época eu morava Deus. lá em Barra Alegre ainda. De divisa lá, eu estudava em Friburgo. Né? Sim. Mas então, assim, na minha visão, a resposta para esse cara é tentar tirar o que ele puder tirar. Porque às vezes ele não vai ter condição de adicionar algumas coisas. Sim. Então, tira o uso do celular, né? Tira a música, que às vezes ele pode ser que ele tenha esse hábito de ir ouvindo. Né? Uma coisa que existe muito hoje em dia também são aplicativos próprios para celular e às vezes até o celular mesmo nele sem aplicativo, né? Onde você consegue programar para determinado momento não abrir mais alguns aplicativos, para determinado momento a tela ficar toda preta ali, não ter nada, não ter nenhum tipo de estímulo, ocultar às vezes um aplicativo de rede social, porque são poucas coisas pequenas, né? Que a gente vai fazendo que já vai desestimulando o teu cérebro a abrir um Instagram, por exemplo. Tem uma coisa que... tenta desligar seu telefone às 10 da noite e só retornar, ligá-lo de manhã cedo, que você vai ver a diferença que isso vai fazer. Sim. Não usa ele nem como despertador. Compra um despertador e coloca para despertar com um despertador. Eu já cheguei a fazer isso, usar um despertador daquele antigo mesmo. É um despertador só despertador. Fazia uma barulheira, rapaz, aquilo ali. Porque hoje a gente coloca tudo no telefone, a nossa vida está toda no telefone. Né? Não, tá tudo. Aí, por mais que você tire som de notificação, deixa só isso, aquilo, vai estar do seu lado ali, você acordou, o que você vai fazer? A primeira coisa ver a hora, você vai ver o que tem no celular. Já está cheio de notificação. Você já está cheio de notificação e tudo. Rapaz, e é engraçado isso. No meu Instagram pessoal, às vezes eu olho... Às vezes não, eu cheguei a fazer isso uma vez só. Até tem que olhar mais vezes, né? Em sites ali de seguidores. Uhum. Cara, um dos horários de pico do meu Instagram pessoal, que eu tenho mais seguidores ativos, dá um chute de que horas que é. Entre 11 e meia-noite? 3 horas da manhã. 3 da manhã? 3 da manhã, cara. Será que o pessoal acorda para orar? Só pode ser isso. Só pode ser isso. E aí vai para olhar o Instagram. Ou tá sonhando com ele. Rapaz, eu fiquei assustado quando eu vi isso, cara. Porque como é que pode a pessoa ter coragem de abrir uma rede social de madrugada, cara? É verdade. É um desrespeito à sua saúde mental. Sim. Eu não tenho coragem, cara, de abrir nem celular. Eu não olho a hora. Quando eu acordo de madrugada, no máximo eu vou no banheiro ali, mas eu não olho nem a hora. Para não cair naquela ansiedade, já é tal hora, amanhã tem que acordar daqui a meia hora. Eu vi um estudo recente, eu só não vou lembrar qual é o nome que deram, mas eles deram um nome, talvez o senhor saiba, das pessoas, porque muitas pessoas não deixam mais o celular com barulho de notificação, mas vibrando, né? As pessoas estão em determinado local, o celular não está nem perto e o cérebro dela começa a escutar o barulho de vibrar. Aí o cérebro já tem uma repetição de vibração. Então, por exemplo, você está tomando banho, o celular não está no banheiro, mas o seu cérebro fica ali, aquele barulho de vibração e tal. Sim. E aí você fica, não, chegou notificação. Você tá toda... Sejam muito bem acolhidos ao SAF Pet Memorial. Esse espaço foi criado com muito carinho, com muito respeito e com um propósito muito especial. Cuidar de você e da sua família no momento de despedida do seu pet. Por isso aqui, cada detalhe importa. Cada ambiente foi pensado e planejado para dar uma despedida digna para o seu pet e acolher a sua família. E é claro que nós temos uma equipe para te atender de forma 100% humanizada. Sinta-se acolhido por todos nós. Estamos preparados para receber você aqui. Agora estamos aqui no centro da cidade, na rua Augusto Spinelli, onde fica localizada a Inove Cursos. Vem comigo! Agora acompanhe com a gente, conheça nossas salas onde tudo acontece, começando com a turma de Design de Sobrancelhas, um curso completo onde os alunos aprendem na prática todas as técnicas. Temos também o curso de maquiagem profissional. Temos o curso de massoterapia com técnicas de massagem modeladoras e relaxantes, curso de limpeza de pele com tratamentos faciais e o curso de lash design. E não paramos por aí, agora vamos mostrar a sala do curso de manicure master, um curso que pega do básico ao avançado com técnicas de cutilagem, esmaltação, spa e plástica dos pés e nail design. Temos o curso de barbeiro profissional que aprende todas as técnicas de corte, curso de cabeleireiro completo que pega do básico
básico até o avançado, curso de tranças afro e o curso de administração, que é onde você aprende a gerenciar o seu próprio negócio, finalizando com o curso de informática. Inove Curso, sua escola de profissões. Eu já tive nesse lance de correr atrás, de querer mudar de vida, de fazer virar. Eu fiz. Mas imagina se eu tivesse alguém pra dizer, bora? Se eu tivesse alguém pra me apoiar ao longo da jornada, se desse pra eu ter aula onde eu quisesse, sem gastar minha internet, se eu tivesse um super app com todos os conteúdos e recursos que eu preciso, se eu tivesse polo de apoio presencial e laboratórios pra aprender. Pois é, você tem. Vai junto com quem sabe o caminho. Se inscreve na UniaSelv, porque a melhor forma de aprender é a sua. UniaSelv, bora que vai! Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam o espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades. @sonecahome.nf. Soneca Home. Transformamos casa em lar. Hora alerta, né? E eu vou te falar uma coisa sobre isso, né? Na verdade, até fugindo um pouco do que você falou de vibração, mas tudo a ver com a higiene do sono. Eu acho que o ideal é você deixar o celular até fora do quarto por questão de onda eletromagnética. Preciso estudar melhor sobre isso para poder falar com propriedade, né? Mas eu acredito nisso, porque o celular, querendo ou não, ele emite ondas. Né? Para poder se comunicar, ele emite ondas. O nosso cérebro também emite. Há algum tempo atrás, né, quando começou o raio-x, né, a ser utilizado, as pessoas não tinham noção de quão nocivo era, e vários profissionais da saúde que trabalhavam nessa área foram prejudicados porque estavam usando uma ferramenta que era nociva à saúde sem saber disso. Então, cara, celular do jeito que a gente conhece hoje é muito recente. É verdade. A luz é muito recente. A luz é muito recente para o nosso comportamento. Então, assim, a gente não faz ideia de assim, potenciais prejuízos que dormir com um celular do teu lado, na tua mesa de cabeceira, perto do seu cérebro, pode te causar. Às vezes a gente só vai descobrir daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos. Né? Isso aí tem muita linha de pesquisa nesse lado também, né? Porque é relevante, né? Sim. Não tem como você fugir disso. Hoje nós estamos com muito Wi-Fi, né? Tudo é com transmissão. Hoje quase nada é fio. Essa imagem aí está sendo jogada via Wi-Fi. Então, não tem cabo nela. Agora você imagina quanto... eu vou sair da frente do raio. Não, mas você imagina aqui no estúdio. A quantidade de transmissão que você tem aqui. Isso aí. Né? E é como você falou, talvez na história da humanidade os estudos ainda não chegaram a mostrar nada, e acha-se que não tenha nada porque não deu tempo de ser mostrado. Verdade. Daqui a uns anos isso vai aparecer, né? Sim, e voltando logo que a gente estava falando mais dos hábitos do sono, né? O que é bom, né? Que a gente estava falando o que é ruim, né? O que é bom? Vamos para o ambiente, né? Você ter um ambiente confortável para dormir. O ambiente confortável é um ambiente que esteja ventilado, né? Que não esteja nem frio demais e nem quente demais. Então, a gente diz aí entre 22, 21, 22 graus. Mas existe uma curiosidade. Nós somos seres que dormimos melhor quando está um pouquinho mais frio do que o ambiente, né? Isso, geneticamente, né, já vem dos nossos ancestrais,
essa característica. Então, um pouquinho mais frio do que o ambiente, você se cobre ali bem, tranquilo, né? Eu já tive paciente com isso. Eu já tive paciente que até era um grande amigo, que ele dormia no ar-condicionado tão frio que ele se batia de frio. Tipo, saía com o cobertor e ele ficava com frio. Aí eu falava, acordei com frio. Eu acordo com frio todas as noites. E era paciente, no caso, era paciente de apneia. Eu falava, eu não conseguia. Se fosse para paciente de psiquiatria. Não, era paciente de apneia. E era um amigo meu. E ele dormia e acordava muito frio. Eu falei, vamos tentar fazer você dormir? Vamos apenas esquentar um pouco o quarto. Cara, como é que pode? Ele esquentando o quarto, ele dormiu mais tranquilo. Você vê, né? Possivelmente também. Ele também passou por algum tipo de profissional da saúde, né? Aí o laudeceu que é da pessoa, né? Aí o laudeceu aí. Mas possivelmente, de médico louco, todo mundo tem um pouco. Com certeza, com certeza. Não deixa de estar errado, né? O podcast está indo para outro lado. Não, mas está tudo dentro do... Tá legal, tá legal. Tema, tá dentro do tema. Não, mas eu vi um vídeo da Xuxa que ela teve que pedir uma autorização para ter um ar-condicionado de frigorífico dentro do quarto dela. Ela dorme com 3 graus. Então, que isso, cara? Sem brincadeira. A Xuxa, ela tem um ar-condicionado de frigorífico no quarto dela. Para ver se mantém a mumificação dela. Pois é, mas é loucura isso. Ela disse, aí no vídeo que ela fez, não sei se foi uma entrevista ou um podcast, algo do tipo que eu vi, mas ela teve que assinar um termo falando que ela se responsabiliza pelas consequências que podem acontecer por uma temperatura tão baixa dentro do quarto dela. Mas você tem ideia do porquê que ela... Por causa dessa questão do envelhecimento. Porque ela acredita que a temperatura baixa retarda o envelhecimento. Talvez até retarde na parte de pele em si, né? Mas mais do que isso, eu acho que não. E ela falou que é um gosto dela também, né? Então tem essa parte de estética e tem um gosto dela também, né? Caramba. Então é complicado, né? A temperatura hoje ela é utilizada para assim, diminuir o metabolismo em diversos processos, né? Então, assim, não sei se efetivamente para o envelhecimento iria funcionar, né? Mas é interessante, Eu não usaria, né? Eu porque também. Eu teria medo de morrer de outras coisas, né? O que adianta você não envelhecer, mas morrer mais rápido, né? Aí não envelheceu, mas morreu, então não adiantou nada. É verdade. É porque ele vende o edredom, entendeu? Sim, não, e ele tá certo, pô. Quem não gosta de dormir no quentinho, né? Tá doido. Com certeza. Não, mas é interessante a gente entrar nesse assunto porque realmente o conforto faz parte de um bom sono, exatamente, né? De você ter qualidade ali também para dormir. Porque você dormir num colchão duro também é horrível. Você não consegue. E também o contrário também é verdadeiro. Se você coloca um colchão mole demais também, né? Que você deita de um lado, quem tá do outro lado rola junto contigo e tal, não funciona bem. Então a gente já introduz esse assunto para falar sobre realmente essa qualidade do sono no conforto, o quanto que isso impacta na vida do paciente, o quanto que impacta na vida da pessoa você ter uma qualidade também de um bom colchão, um bom travesseiro, né? Porque eu, por exemplo, vou ter que passar na Soneca para comprar um travesseiro, porque eu estou tendo um torcicolo assim de uma forma recorrente. Já era hora, né? Já era hora. Tem mais de 2 anos o travesseiro? Ah, deve ter. Cara, então, isso aí é estudo mesmo, tá? Eu até postei um vídeo no Instagram falando sobre isso há pouco tempo atrás. A partir de 2 anos de uso de um travesseiro, 25% do peso deles são só ácaros. Que maravilha. Entendeu? Tanto vivos quanto mortos. Então, assim, imagina se passar de 2 anos, aí é mais até do que 25%. E não adianta meter na máquina de lavar, né? Não adianta, é até pior. É até pior. Você vai dar um banho no ácaro, né? Você vai dar um banho no ácaro. Ficar molhado. Mas é até pior, porque quando depois que você bota na máquina de lavar, né? Você seca o travesseiro ali, geralmente costuma ser no sol que o pessoal seca, ou secagem natural, né, tal. É porque por dentro não se seca tão bem. Então, por dentro, você cria um ambiente úmido, que é o que você falou, né? Cria um ambiente mais propício à reprodução de ácaros. Então, acelera ainda mais a quantidade desses seres, né? Dentro do travesseiro. Então, cara, para a saúde respiratória é terrível. Você demorar mais de 2 anos
para trocar um travesseiro. Caramba, cara. E em questão de colchão, o que vocês têm a dizer sobre essa qualidade? Até porque Perfeito. dos lemas ali da Soneca é que vocês são especialistas em sono, né? Exato. Então, o que vocês orientam os clientes também que vão procurar lá quando vai comprar um colchão? Cara, então, sobre isso eu até digo com muito prazer, né? Que graças a Deus aí pelo 5º ano consecutivo nós fomos eleitos novamente pelo IPP Pesquisas como número 1 em satisfação no ramo colchoeiro na cidade de Nova Friburgo. Então, na parte de colchões, pelo 5º ano, a gente é número 1 em satisfação. Muito Cara, bom. fico muito feliz de saber disso, porque é sinal que a gente está crescendo por conseguir trabalhar com seriedade isso aí que você falou da qualidade e do conforto, né? E assim, sobre colchão, existem muitos mitos e muitas verdades também. Antigamente se tinha muita ideia de colchão ortopédico, no sentido de que um colchão duro era o bom para a coluna, né? E não necessariamente o duro vai ser bom para a coluna em si. Ortopédico é uma palavra que está ligada ali a osso, a ortopedia, alinhamento de coluna. Então, criou-se uma ideia de que um colchão duro é o ortopédico. E hoje em dia, quando você se fala em colchão ortopédico, você já pensa em um colchão, né, bem rígido. Mas esse não é um nome ideal para colchão rígido. Na minha visão pessoal, a palavra ortopédico era para ser usada para colchões que alinham bem a sua coluna. Entendeu? Ok. Mas, infelizmente, quando aparece uma pessoa procurando um colchão ortopédico na loja, a gente sabe que ela quer dizer colchão duro mesmo, né? Mas vamos esquecer então esse termo e vamos falar do que seria um colchão bom para conforto, etc, né? Em primeiro lugar, isso é muito subjetivo, até por causa de peso. Cada um aqui nessa mesa tem um peso diferente. E cada esposa aqui vai ter um peso diferente também do marido. Então, naturalmente, você tem um peso, a sua esposa tem outro. Sim. Você vai trabalhar o peso do colchão de um jeito e até a sua esposa tá ali, ela vai trabalhar o peso do colchão de outro. Sim. Você com a Camila, mesma forma. Camila, correto? Camila. Imagina se eu errasse ao vivo. Sim, poxa. Ia ser bravo. Ia me complicar, né? Pô, Tá demais. Ia até me complicar. Eu conheço ela e errar o nome. Você tem um peso, a Camila tem outro. Eu tenho bastante peso, né? Então, assim, vocês acabam trabalhando de forma diferente o colchão. Então, o colchão que você usa, sendo mais pesado que o Thiago, vai ser diferente do colchão que o Thiago usa. Sim. Se o Thiago usar um colchão que para ele ali é firme, para você não vai ser tão firme. Por quê? Porque o seu peso corporal já vai afundar mais aquele colchão. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto. Subjetividade. Peso corporal. Outro ponto da subjetividade, preferência. Às vezes a pessoa ela tem uma preferência por algo mais macio e outra tem uma preferência por algo mais firme. Então isso quer dizer que a pessoa vai dormir melhor em um colchão que ela tem uma preferência melhor. Aí chega um cara e fala assim, não, para você tem que ser um colchão duro, mas a preferência do cara é um colchão um pouquinho mais macio. O que vai acontecer? Vai dormir mal. Por quê? Porque a preferência dele é de algo macio. Então, Cassiano, tem que ser molengo? Não. O ideal em um colchão é nem muito duro, tá? E nem muito macio. O ideal é ser um meio termo que vai manter a coluna alinhada. A nossa coluna tem curvaturas naturais, né? Nenhuma coluna é 100% reta. Com certeza você estudou anatomia do corpo inteiro na universidade, não foi só da parte bucomaxilo, correto? Uhum. E a gente sabe que a coluna ela tem várias curvaturas que são normais para poder sustentar o peso do nosso corpo em relação à gravidade. Um colchão ideal, ele precisa respeitar essa curvatura. Então, se a gente dorme num colchão que é muito duro, ele é igual essa tábua aqui de madeira. Naturalmente, tua curvatura não vai ser abraçada por esse colchão. E se você dorme num muito molengo, o que vai acontecer também? Não vai dar sustentação para a curvatura poder se alinhar. Então, a tua curvatura também vai cair demais. Hoje em dia se tem muito colchão de mola ensacada, é o tipo de colchão mais usado no mercado e é o mais indicado para dar esse alinhamento em relação à curvatura. Esse ele pega cada ponta do seu corpo de forma diferente. Exatamente isso, cara. Você conseguiu traduzir para os nossos ouvintes aí da melhor forma. Como as molas ensacadas elas trabalham diferente, né? Independente. Independente. Cada mola trabalha individualmente. Se cada mola trabalha individualmente,
cada um vai pegar um ponto do nosso corpo e vai trabalhar de acordo com a curvatura daquele ponto. Fazendo isso, você vai dormir e vai estar certinho. Você não fica com aqui. ponto nenhum pressionando mais do que o outro. Exatamente. Porque tem colchão que a gente deita, principalmente Muito quando a gente duro, vai pra né? praia, colchonete. Né? Dorme 10 pessoas na mesma casa. Você vai pro chão ali. Colchonete. Aí você deita, fica um ponto ali só pegando num cantinho do osso. Aí você Exato. vira, pega no outro. E você passa a noite inteira sem conseguir dormir, Exato. porque você tem que ficar toda hora se acomodando. Quem E é aí, que esse- acorda bem com isso? Ninguém. A gente Ninguém. acorda todo doído. Isso é o exemplo do colchão duro que o pessoal antigamente achava que era o ortopédico que fazia bem para a coluna. Não faz bem, entendeu? E por outro lado também o muito mole também não. Não faz bem também. Porque Exato. você fica sem sustentação. Caramba. Isso aí. Isso aí. Aí que você vê como que o princípio, na verdade, vamos voltar do podcast passado, Sim. até para relembrar quem não assistiu, nós falamos sobre, mais focado, né, da parte de formação sobre a apneia do sono. Ah, sim. aham. Né? A apneia obstrutiva, né, do sono. Né? Ronco e a apneia obstrutiva do sono. E o que é o ronco e a apneia? É a falta de sustentação. Então, assim, o ronco, a musculatura fica flácida e na passagem do ar vai vibrar e você, sem a sustentação, você emite os sons, né? E quando a sustentação, principalmente da base de língua, não é ideal, você bloqueia a passagem total do ar e tem a apneia. Uhum. Então, o princípio da sustentação é a mesma coisa. Tá totalmente em ligado com o colchão que princípio, você usa, né? Quando você tem um colchão que te sustenta, é a mesma coisa como se você estivesse utilizando o aparelho intraoral para sustentar a tua mandíbula e evitar que o Perfeito. organismo desabe. O Perfeito. princípio da sustentação. Exatamente, porque tem uma influência direta ali, né? É. Na sua musculatura. Se você está bem sustentado, com a base bem Tudo. sustentada do seu colchão ali, naturalmente sua musculatura vai tender a estar mais bem sustentada. Mais bem sustentada. Exatamente. E isso também tem muito a ver com o travesseiro, né? Também. Se você usa um travesseiro muito alto, você tá mexendo no tônus muscular de alguma parte. De alguma ali. parte também. muito Isso baixo. influencia num dos sinais que é o refluxo. Né? Uhum. Então tem muita gente que tem refluxo. E a maioria, grande parte, né, de quem tem refluxo, ele também faz apneia. Né? Faz parte do conjunto de né? tudo. Por isso que é uma síndrome. Do combo, né? Uma Vem coisa tudo num integra a combo. outra, né? Então, quando uma empresa vai fabricar um colchão, não é só fazer um colchão, né? Não, tem isso que aí. pensar em todos os detalhes, inclusive nessas questões científicas, Isso. né? Exatamente. Quando a gente vai tratar uma apneia, que grande parte das apneias são posicionais. Você tem paciente que tem apneia, nós temos a classificação leve, moderada e severa. Paciente de apneia leve, a maioria é paciente de apneia posicional. É a pessoa que dorme numa posição e aquela posição faz ele entrar em apneia. Entendi. Então, se ele dorme ali numa posição, num colchão, onde ele não consegue ter uma sustentação para ter uma posição correta, Ele vai isso acabar entrando. vai alterar em algum nível. Não posso te dizer que é num nível maior ou menor, mas isso vai alterar a postura que ele vai ficar numa posição mais difícil de se acomodar. Naturalmente, vai Naturalmente. mexer na musculatura Vai mexer, porque das vias aéreas e É. vai causar e pode tem vir a colchão causar que uma a pessoa apneia. só consigo dormir de barriga pro alto nesse colchão, porque ele não me sustenta de outra forma. Exato. Imagina a pessoa Você com o já meu tá na corpo posição errada. é diferente do teu corpo. Aham. Né? Eu tenho uma compleição física maior. Uhum. Né? Então eu tenho uma característica de respiração diferente da sua. Sim. Talvez num colchão mais simples você deite melhor. Se eu deitar num colchão que não me dá sustentação de lado, eu tenho que deitar de barriga para o alto para conseguir respirar. E aí eu faço a apneia. E sim. Entendeu? Que é a maior posição, né, de que o paciente faz a apneia é dormindo barriga de pra barriga cima, para né? cima. Que inclusive tem isso, né? A posição correta para se posição dormir, correta. né? Que o ideal é de lado, e do lado esquerdo de preferência, de preferência do lado esquerdo. né? Por causa do sistema endócrino também, que ele é mais bem trabalhado quando está do lado esquerdo, É mais correto? bem trabalhada a posição do estômago, evita refluxo. Coração. No coração, e você utiliza melhor o pulmão
direito. Ah, é? Que são 3 lóbulos, né? O pulmão esquerdo é menor um pouquinho do que o pulmão verdade. direito. Então você sobrecarrega menos o pulmão direito. Bem observado. Então você otimiza mais a respiração. Se você deita ao contrário, você vai estar jogando órgãos em cima do pulmão, que você tem maior área de captação de oxigênio, de troca. Interessante demais. Interessante. E vai ter aquela pessoa que vai falar assim, pô, mas eu deito do lado esquerdo, dali a pouco começa a me doer, eu tenho que passar pro direito, dali a pouco dói, tem que passar pro esquerdo. Muito provavelmente essa pessoa, se ela tá deitada de lado, que é a posição ideal, natural, que é o natural do nosso corpo, deitar de lado, e tá doendo, e ficou um tempinho, ele começa a doer a coluna, cara, é algum problema no travesseiro ou no colchão. Entendeu? O pessoal fala também de colocar um travesseiro no meio das pernas, isso faz sentido também? Total sentido, cara. Para que você possa alinhar, né, a coluna. A coluna toda. Quando você bota um travesseiro no meio das pernas, naturalmente a tua coluna fica alinhada. Se você não bota, seu joelho fica junto, né? Ele já mexe na tua coluna. Se o travesseiro for muito grande, também não é ideal. O bacana é se for um travesseiro daqueles da NASA, que a gente fala que é da NASA, que é a tal da espuma viscoelástica. Ela foi uma espuma desenvolvida para poder evitar impacto. Então ela é uma espuma que vai, se amolda no teu corpo. Se você sair de cima dessa espuma, ela vai voltando aos poucos. O legal dela é que se ela estiver no meio das suas pernas ali, cara, o natural ali do seu joelho já vai entrar, e o seu joelho ele vai entrar até o limite natural dele, e a espuma vai sustentar e sua coluna vai ficar de boa. Eu faço isso. Legal. Eu durmo com um travesseiro da NASA entre as pernas e um outro da NASA também que eu gosto, né, na cabeça. Você lembra que eu falei para você, né, que o sono em si, ele é a área mais multiprofissional que existe. Verdade, bem observado. Porque se a gente colocar aqui mais 10 profissionais de outras áreas, nós vamos ter mais podcast para mais muito tempo. Porque ele interfere em tudo. E aqui nós estamos podendo conhecer um pouco da tecnologia que a gente tem, onde a gente passa mais tempo possível. Porque às vezes a gente fala de tratamento, fala da doença, né? E não adianta, às vezes, o tratamento que você vai fazer num consultório médico, se chega em casa, que é o tempo, porque no consultório médico você vai ali 1 horinha, fez a consulta, acabou, leva teu aparelho para dormir em casa, tudo. Mas o que você faz quando está esse tempo em casa? Né? Isso para todos os tipos de tratamento. Isso aí. Mas para o sono você passa 1/3 da vida. Exato. Né? Se o seu colchão for ruim, ele vai simplesmente jogar fora o tratamento que você fez. E pensando nisso, a Soneca tem uma novidade, né, Cassiano? Exatamente. Trouxe em boa hora, Thiago. Sim. Trouxe em boa hora. Pessoal, a Soneca está com uma novidade, vou falar olhando para você. A gente está há alguns anos aqui no mercado, inclusive sendo líderes em satisfação, documentadamente, conforme já conversamos sobre isso. E a partir dessa experiência nossa, a gente conversou internamente e desenvolvemos o nosso primeiro colchão de marca própria, pensado na demanda dos nossos clientes. A gente observou o que os clientes vêm pedindo, o que os clientes vêm precisando, aonde os clientes mais falam, poxa, eu acho que podia ser assim, podia ser assado, eu durmo melhor assim, eu prefiro o colchão nesse nível de firmeza, nesse nível de maciez. E a partir daí a gente desenvolveu o nosso primeiro colchão de marca própria, o colchão Soneca. Dali a pouquinho a gente vai estar botando na tela para dar uma olhada. E eu quero falar um pouquinho antes sobre a parte técnica desse colchão. Sim. Ele é um colchão com uma alta quantidade de molas por metro quadrado. As molas dele são ensacadas, que é a mola que eu falei, que é o ideal para alinhar bem a tua coluna de acordo com as curvaturas naturais. Legal. A mola dele é ensacada, né? E você tem uma noção, só no tamanho Queen, ele tem 660 molas. Uau. Então, assim, é mola pra caramba. Um colchão, de acordo com a quantidade de molas, você vê o suporte e a resistência dele, a durabilidade. Tá? Boa parte dos colchões por aí no mercado tem 170 molas por metro quadrado. E isso, cara, é um normal, infelizmente, do mercado brasileiro. O nosso colchão ele tem mais ou menos aí 40% a mais do que a maioria do mercado. É como se fosse a resolução de uma tela. É como se fosse a resolução de uma tela. Colchão em alta definição.
Perfeito. Eu tô Full gostando HD. que você tá conseguindo traduzir pro Eu pessoal vou ser que eu falo. contratado pela Soneca. Rapaz, a gente vai Com ter que fazer um certeza. negócio junto. Exatamente isso. A gente vê uma TV que tem poucos pixels ali, né? Ela não tem uma definição. Diferente. Quando você pega uma TV com mais pixels, são mais molas por metro quadrado ali no colchão, você tem uma definição melhor. Então, isso é uma definição 4K. 4K. Exatamente isso, gostei. Além disso, por cima, a gente está usando a espuma D33, Sim. que é o segundo tipo mais resistente de espuma no mercado. Ah, por que você não usou o primeiro, que é o D45? Porque o objetivo nosso com esse colchão não era um colchão duro. Se a gente botasse um D45, ele ia ficar muito firme. Esse é um colchão firme, tá? Ele tem uma certa firmeza, só que quando você deita, ele também te dá maciez. Então ele dá uma abraçada ali em você, Que legal. só que sem afundar, justamente por ser o D33. E isso nos proporcionou um suporte de peso de 130 kg por lado para uso diário. Ó, que legal. Então, a pessoa tem até 130 quilos, pode usar. Ah, tenho mais. Pô, tenho 140 quilos, tenho 150 quilos. Fica tranquilo que a Soneca também tem colchões para isso. Não é esse colchão, são outros colchões específicos que a gente também trabalha lá na loja, de até 150 quilos. E tem uns outros diferenciais a mais, mas eu acho bacana a gente mostrar quando... Eu tiver com só dar vídeo. uma Fala curiosidade científica, essa questão das espumas, né? Eu não sabia também. Eu pesquisando, ela foi desenvolvida a partir do programa do Pro Espuma. Isso, Da exatamente. certificação Pro Espuma. Perfeito, aham. Foi desenvolvida junto com pesquisadores do sono para certificar as espumas da qualidade Exato. da certificação do Pro Espuma, não é isso? Exato. Eu não sabia disso. Esse ponto que você está trazendo é maravilhoso, porque existe o INER, né, que é o Instituto Nacional de Estudos do Repouso, tá? E esse instituto, ele criou a tabela de densidades, que é a D20, D23, D28, D33 e D45, né? Infelizmente, cara, tem muita fábrica, até dentro do Brasil, dentro do Brasil mesmo, né, que não segue essa tabela de densidades à risca, que dá uma mascarada ali nos componentes químicos da espuma, e isso passa em alguns órgãos que são oficiais do governo, como, por exemplo, o Inmetro. Infelizmente, acaba passando. Então, para algumas fábricas, o ideal é nem você ter só a certificação do Inmetro. É você ter um selo a mais, que é o Pro Espuma, que a gente trabalha também com vários colchões com essa certificação, para te dar uma certeza de que, realmente, passou por 2 certificações. O Inmetro, mas também passou pelo Pro Espuma, que é o INER, para você ter certeza que aquilo ali é uma espuma pura. Legal. Que a gente fala. Que não tem mistura nenhuma. Inclusive, a gente tem um episódio com o Heitor e com o Cassiano aqui, que o Heitor explica também bem Sobre detalhado essa parte sobre aí. isso, né? Então, Exato. se eu não me engano, foi o último episódio que nós tivemos aqui juntos, que o Heitor explicou assim de forma bem detalhada essa parte, né? E como que a Soneca garante que os colchões que estão lá são realmente aquilo que estão lá na etiqueta, né? O que está mostrando lá e o que está na propaganda. Né? E uma forma também, né, que o Heitor tinha falado de olhar, né, se aquele colchão é de acordo com o que está sendo feita a propaganda, é olhar as letras pequenas que estão na etiqueta do colchão, né? É isso aí. Existe uma etiqueta que ela não é a etiqueta bonitona, né? Sim. Não sei se você sabe que qualquer colchão que você olha ali tem aquela etiqueta bonitona, bonita. Vem com a logo, que aparece né? a logo, aparece o nome e tal. O nosso colchão também tem etiqueta bonitona. Vocês vão ver ele no vídeo depois. Tá maravilhoso. Aparece a logo e tal. Por trás dos colchões, geralmente na parte de trás ali tem uma etiqueta com as letras pequenas que o Thiago falou, que tem um código de barras. Cada colchão tem que ter um código de barras, um CPF dele, que é diferente, né? De colchão para colchão. Mesmo sendo o mesmo modelo, são CPFs diferentes, né? Nesse colchão que tem as letras pequenas ali, com o código de barras, tem a composição exata, que vem dentro. Quantidade de molas, a bitola da mola, que é a grossura do fio, né? Daquela mola ali, o tipo de espuma usado, a espessura dessa espuma, que não adianta eu falar aqui que eu uso uma espuma de alta qualidade, como por exemplo o D33, e ser 1 centímetro de espuma só. Aí não vai dar em nada. Isso que eu acho bonito, quando a gente consegue integrar o que a parte científica, Exato, né, com a parte de produtos, que também é científico, mas em outra área, né, de engenharia de produtos, né, e consegue discutir essa relação para que quem está em casa consiga observar que não é simples assim. Exato, cara. Que a doença não é tudo igual,
O tratamento não é tudo igual, e a qualidade que você pode ter, os cuidados que você tem que ter com você, os produtos que você tem para esse cuidado não são a mesma coisa. Né? Exatamente. O que você acha da gente botar o vídeo? Vamos ver. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Vamos ver o vídeo agora. Aqui, ó. Show de bola. Ó, Sara. A Sara foi a primeira influencer, né, a ter adquirido o colchão. E, gente, adquiriu mesmo, tá? Não foi 100% permuta como algumas pessoas fazem, não. Ela adorou o colchão. Já teve mais influencers que olharam, gostaram. Já tem muita gente aqui em Friburgo que está adquirindo. Que legal. Esse é o nosso colchão maravilhoso. Tá? Ele é um colchão, gente, que a espuma dele por cima, como eu disse, é D33. O tecido dele são 750 gramas de tecido. Né? Então, assim, ele é um tecido suave, macio. E o bacana do tecido superior é que a costura dele foi feita a laser. Não é costura manualmente ou por máquina. Qual que é a vantagem disso? Não desfia. Isso é uma reclamação que qualquer loja de colchão vai ter, no sentido de outras fábricas que vão falar assim, pô, fez uma costura com máquina, aí cliente, principalmente em Friburgo, né, que o pessoal está muito acostumado com confecção, facção e tal, o pessoal olha e fala assim, pô, tá desfiando a parte de cima aqui e tal, não sei o que. Esse nosso colchão não, a costura é laser. Legal. Então não tem como desfiar. Você não vai ter esse problema de desfiar o tecido superior do seu colchão ali, sendo o colchão Soneca. Né? Eu não sei se ele vai conseguir botar o outro também. Tá no ponto já. O outro aparece só o colchão. Ó, que coisa linda. Ó. Ele é um colchão que tem um pillow top. Bonito mesmo, hein? Tá lindo demais. Pillow top é essa segunda camada aí. O nosso logo ali, Soneca. Esse, gente, foi um colchão pensado em atender o gosto da maior parte dos públicos, tá? A gente pretende também em breve estar desenvolvendo colchões mais voltados para o firme e outros mais voltados para o macio, para pegar públicos específicos. Mas esse daqui ele é um colchão que, em termos de conforto, ele acaba atendendo todo mundo. Legal, porque é muito gostoso. Eu tive com a Mirella semana passada na loja. A Mirella é uma parceiraça nossa. Fui mostrar para ela para comemorar, né? Ela ficou super feliz. E quando ela deitou no colchão, eu falei assim, Cassiano, eu vou ter que comprar esse colchão aqui, porque eu não vou conseguir ficar sem esse colchão depois de ter deitado nele. E o bacana é que ela não estava nem pretendendo trocar de colchão por agora. Mas ela falou assim, eu vou acabar tendo que trocar. Eu mesmo, o meu colchão tem 1 ano, o meu colchão lá em casa, né? Eu já estava cogitando, me desfazer do meu colchão pessoal para poder comprar o nosso colchão que a gente criou. Muito legal. E só tem 1 ano que eu tô com o meu outro colchão lá. O colchão tá maravilhoso. E esse colchão, ele tem diversos tamanhos? Como que tá? Cara, a gente já vendeu ele em diversos tamanhos. A gente já vendeu ele no tamanho casal, no tamanho queen e no tamanho king, inclusive. Legal. E vendemos também no tamanho solteiro. Então, poxa, quero pro meu filhote, a gente consegue também. Não é aquele colchão que não é indicado para criança, que tem uns colchões que não são indicados para criança, né? Sim. Que é muito duro. Aí, como a criança está em fase de crescimento, não adianta. O nosso não, como ele consegue ter esse meio termo ali, dá para usar até em adolescentes e tal. Que legal, então, cara. Qualquer tamanho que você quiser, a gente pode fazer. Muito bacana, é verdade, muito cara. Bacana. E é legal justamente essa tecnologia usada para o conforto das pessoas, né? Como a gente está falando aqui. Exato. Porque por trás de um colchão desse tem muito estudo, né, cara? Muito, cara, muito estudo. E a gente mesmo, né? O Heitor, na verdade, foi até quem participou mais ativamente do desenvolvimento interno desse colchão, porque depois que eu entrei na Home, o Heitor começou a pegar mais firme na parte técnica de colchão e eu na parte técnica de móveis, né? Certo. Cara, a gente pensou tudo que precisava ser pensado para ser um colchão de qualidade. Né? Até porque está o nosso nome ali, tem a nossa logo grandona ali, Soneca. Então como é que a gente vai fazer um produto que a gente não quer que seja durável, né? Muito pelo contrário. Então a gente pensou, cara, na quantidade de molas, na grossura de cada mola, na grossura da espuma de cima, na densidade da espuma, até no tecido, para ter essa costura laser, para não ter risco de desfiar na casa do cliente. A gente pensou. É tudo muito bem pensado. Muito bonito. É tão bonito que não precisa nem colocar o lençol. Deixa o colchão lá. Deixa o colchão lá. Aí, nesse caso, vai sujar o colchão se não botar lençol. Isso é verdade. Aí fica bom, que aí realmente vai ter que trocar mais cedo. Aí não vai ter jeito. O colchão até vai durar, mas você vai ter que trocar mais cedo. Deixa eu fazer uma pergunta genuína, né? Que eu acredito que boa parte das pessoas que vão trocar de colchão,
eles têm essa dúvida, né? Porque normalmente o pessoal, a gente já conversou aqui em outros episódios, o pessoal usa o colchão até não dá mais, Rapaz, até doideira, acabar cara. o colchão. Aham. O que faz com esse colchão aí que tá velho? O que se botar pra prefeitura, será que leva embora? Ou existe um lugar que faz uma reciclagem de Então, colchão? O que acontece? São casos e casos também, né? Tá. Já teve de vez em quando aparece cliente que pede pra gente recolher o colchão. Aí a gente conversa, tá em condições que dá pra doar? Ou ele tá em condição de descartar? E o cliente é bem sincero, cara, do jeito que tá ali é melhor descartar. Não dá pra ninguém mais usar, não. Ou, dá pra doar, o colchão tá bom, tal. Quando dá pra doar e o cliente pede, a gente recolhe, né? E aí ou a gente leva pra alguma instituição, talvez ali a São Vicente de Paula, por exemplo, né? Que é a famosa Casa dos Pobres que o pessoal fala, né? Sim. Ou às vezes algum conhecido, às vezes algum funcionário tem um conhecido que precisa de uma doação. Pô, a gente doa. Né? Mas a gente faz pouco isso. Até por causa de espaço físico no nosso depósito não permite que a gente recolha colchões. Sim. Entendeu? A gente não tem espaço físico para estar recolhendo. Uma vez ou outra, se a gente vê que poxa, é necessário mesmo, tal, a gente recolhe. Agora, quando não está em condições de doar, tem que ser levado para um lixão, para ser feito um descarte certo. Nesse caso é um pouco mais difícil. Por quê? A gente já fez isso também. Porque a gente leva para o lixão ele pesa e de acordo com o peso ele cobra um valor. Nossa. Entendeu? Então assim, a gente já teve às vezes que recolher colchão da casa de cliente, a gente não sabia disso, E fomos pagar levar, pra a gente descartar. pagava 200, 300 reais para descartar o colchão. Caramba, cara. Porque é tudo de acordo com o peso. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, quando um colchão tá para ser descartado, o ideal é você realmente entrar em contato com algum lixão. Eu não sei se aquele eco-entulho faz isso. Sabe aquele eco-entulho que tem em Friburgo? Sei. Ou talvez você entrar em contato com a A prefeitura. prefeitura deve fazer É. esses Porque é um recolhimento, negócio, né, que... Pô, É grande, pô. Não é uma coisa que você pode jogar na rua. Exatamente. Imagina, você está aí jogando um monte de colchão na rua, né? Sim, E é o que a gente sim. mais vê, né? É o que mais vê. Não, acontece, e principalmente quando acontece, né, situações igual recentemente de entrar água dentro da casa das pessoas, que acaba perdendo tudo. Exato. Você faz, não é nem só o colchão, né? Os móveis todos, Exatamente. sofá que não tem como usar mais, o pessoal acaba deixando na beirada da rua lá, né? Exatamente. Então, assim, o ideal é fazer um descarte consciente, né, Tá. cara? Entre em contato com o lixão, com o eco-entulho ou com a prefeitura, né? Se o produto está em condição de ser vendido, cara, tem um monte de loja de móveis usados em Friburgo. Tem uma ali na Ponte da no bairro Ipu. Sabe onde ficam as flores? Do outro lado Sei. da rua ali tem uma de usados lá. Marketplace de Facebook, né? Grupo de Facebook e tal, você consegue revender. Sim. É basicamente isso. Interessante, cara, interessante. E só para reforçar, quanto tempo mais ou menos uma pessoa deve trocar de colchão? O ideal. Cara, eu vou te falar que o ideal é de 5 a 7 anos. Entendeu? O ideal. Dá para durar mais? Geralmente sim. Geralmente o colchão dura mais. Infelizmente, hoje em dia, depois de 2020 para cá, a matéria-prima de tudo começou a aumentar muito o preço. Né? A inflação está cada vez mais alta. Então, o que a gente vem percebendo? As fábricas estão começando a trabalhar mais forte naquela tal obsolescência programada. Então, assim, os produtos estão sendo feitos para durar menos. Dura menos. Né? Antigamente, você tinha colchão que o pessoal falava que está 15 anos com colchão. 20 verdade. anos com colchão. A pessoa vai lá na Herança. loja e fala, pô, isso aqui, minha mãe usou esse colchão. Cara, hoje em dia não. Hoje em dia, 7 anos ali é o ideal. Não é legal passar disso. Dá para passar? Dá. Só que vai começar a fazer mal na sua coluna. Sim. Porque a mola não vai ter aquela flexibilidade igual tinha antes. Então vai começar a ficar mais rígida ou muito molenga. A espuma já vai estar ali no talo. Então dali a pouco vai acontecer aquele problema de sustentação de coluna que a gente falou no início do episódio. Sim, sim. É. Muito bom, muito bom. Muitas coisas legais aqui no nosso podcast de hoje, no nosso programa. Muitas Com certeza. informações, inclusive. E, doutor, para a gente poder já caminhar para finalizar o nosso podcast, né? A pessoa, né, que a gente está conversando aqui desde o início do programa, tá com problema no sono, tá com apneia, ronca demais, alguém tá reclamando, ou ele mesmo já tá acordando com dor de cabeça, cansado. O que ele deve fazer? O primeiro passo para ele mudar a história da vida dele? Então, o primeiro passo é se você ronca ou se você conhece alguém que ronca, né, procura ajuda, pode procurar a gente lá que nós vamos estar fazendo o melhor para diagnosticar você, para poder encaminhar. E a gente tem um consultório ali no Espaço ARP, em Nova Friburgo, né, bloco 5, sala 209.
pode entrar em contato também pelo WhatsApp, que é o 996222992. Muito bom, muito bom. Show de bola. Então, siga lá manda mensagem no WhatsApp, na verdade, né? Pode mandar mensagem no WhatsApp, pode seguir também no Instagram, que é @WellingtonFranco. Legal. Né? E lembrar, né, que quem quiser passar por uma avaliação aí de triagem, que a gente fala, onde você vai saber se você precisa cuidar melhor da sua saúde do sono ou não, manda a palavra sono para o nosso WhatsApp ou manda lá no Facebook, no Instagram, né? E nós vamos encaminhar um questionário, vamos corrigir esse questionário e te orientar aqui durante o mês de março, sem custo nenhum, é só você mandar e você vai saber se você precisa ou não ter mais atenção com a sua saúde do sono. Muito bom mesmo. Perfeito, então, Dr. Wellington, obrigado pela sua contribuição aqui nesse podcast, né, que foi de grande valia, né, Cassiano? Com certeza, cara. Demais. Eu aprendi bastante coisa. Eu também. E assim, eu percebi como que dá para linkar muita coisa entre os nossos ramos, né? Eu que agradeço e, né, agora que eu inventei o colchão 4K, eu vou ser contratado pela Soneca. Eu acho Soneca. que esse vai ser o nome do nosso próximo colchão, hein? É. Soneca 4K. Então. Soneca 4K. Soneca 4K. Aí, ó. Até rima, né? Soneca 4K. Tá vendo? E tem a promoção, né? Isso, bem lembrado, doutor. Bem lembrado. Pessoal, esse mês é o nosso aniversário, tá? De 6 anos de empresa. Legal. Né? E durante o mês todo a gente está fazendo descontos diversos para parcelar e à vista. Então não tem desconto só à vista. O desconto de à vista está o dobro do que costuma ser o normal. E a gente está fazendo para parcelar o desconto que a gente costumava fazer à vista nos outros meses. Então, corre lá para a Soneca, temos produtos com até 40% off. São descontos variados nos produtos, tá? Mas tudo está com desconto. E vários produtos estão com até 40% de desconto. Está valendo muito a pena. Sim. Então é só durante esse mês de março. E eu não esqueci da nossa parceria. Sim. Você que é seguidor no YouTube, tá? Você que é inscrito no canal do YouTube, no Noar Podcast, você vai ter um desconto extra cumulativo com as outras promoções que a gente faz. Então, inclusive, já é cumulativo com essa promoção desse mês. E como que vai funcionar esse desconto, Thiago? Nós temos uma tabela específica de descontos para influencers. Tá? Nós temos parceiras influencers e elas sempre botam ali um cupom. Legal. Elas falam, pô, o cupom meu cupom tal, não sei o quê. E aí a pessoa vai até a loja, fala no cupom da influencer e nós temos descontos progressivos, que se fala, né? De acordo com o valor da compra. Sim, legal. Eu não lembro de cabeça quais são, só que tipo assim, até X reais de compra, um percentual, até X é outro, tal. Vai ser basicamente a mesma tabela que a gente usa para elas, a gente vai estar usando aqui para os seus inscritos no YouTube. Muito bom, vale a pena, galera. Então, lembrando que aqui na nossa região, a Soneca ela faz entrega de forma gratuita, tá? Então, exatamente. Não importa a cidade que você mora aí, não somente Nova Friburgo, mas as cidades aqui da região também, a Soneca faz as entregas. Então, você pode entrar em contato também pelo Instagram, @sonecacolchõesnf, ver tudo que tá lá disponível também, tirar suas dúvidas, pode mandar mensagem tanto no direct do Instagram quanto no WhatsApp, que vai ter sempre um consultor, um especialista para poder te orientar. E você indo lá em Conselheiro Paulino ou na Avenida Alberto Braun, vai ter o melhor atendimento e você vai poder conhecer aí todos os colchões, cabeceiras, camas, sofá retrátil, sofá cama, poltrona, toda a grande variedade que a Soneca tem preparada para você. E, claro, como o Cassiano disse, tem desconto esse mês de março e pode ser acumulativo com o desconto para você que é inscrito do nosso Noar Podcast. Top demais, né? Tamo junto, Thiago. É isso. Lembre-se sempre, colchão de qualidade é qualidade de vida. Boa, gostei. E a Soneca Colchões, o nosso sonho é o seu conforto. Isso aí. Muito bom. Cassiano, volte sempre. Tá? Você tá em casa, você sabe disso, vamos voltar né? sempre. Eu já parei até de contar as vezes que você veio aqui no podcast, porque é sempre muita coisa boa que você vem trazendo, junto com a sua família também, que é uma família abençoada. E volte sempre aqui no nosso podcast. Desses 6 anos de Soneca, 2 anos já são de parceria com a gente aqui no podcast. Né? Cara, já verdade. fizemos 2 anos de Soneca aqui com a gente.
gente, então é bem legal essa parceria. bacana. E mais uma vez agradecendo aí pela confiança depositada aqui no nosso Tamo trabalho. junto. E vamos fazer um podcast voltado para a odontológica ali, ó. Ia ser legal também, cara. Né? Já vamos fazer. Vamos sim. Oralcast. Né? Ou até um podcast do Sonocast, que a gente faz junto ali um Funciona Sonocast. aí. Aí. Já tem as Isso aí. ideias Já aí. tem ó. as ideias aí, vamos Exatamente. tocar pra frente. Isso aí. Funciona. Romito, obrigado aí pela operação, tá, meu irmão? Tamo junto. Gratidão também aos nossos grandes parceiros aqui do Noar Podcast. Além da Soneca Colchões, nós temos a Free Online, o SAF Assistencial com o SAF Pet, também os nossos parceiros da Uniaselv EAD e a Inove Cursos, grandes parceiros aqui do nosso programa. Muito obrigado pela confiança sempre aqui no nosso podcast. Se inscreva, siga a Soneca no Instagram, siga o Dr. Wellington no Instagram e siga a gente também no Instagram. E a gente tem um podcast muito legal essa semana também, então fica com a gente que semana recheada de podcasts aqui no nosso canal, ok? Lembrando que a gente tem 2 cortes também diariamente, domingo a domingo. Inclusive, o nosso próximo podcast, a gente vai ter o Valorize Cast com o Ronaldo, da BPO Financeiro, da nossa querida Valorize Contabilidade, e também nós teremos um advogado tributarista. Então, um podcast muito legal, o nosso próximo episódio aqui no nosso canal. E essa semana tem 3 episódios, porque a gente vai receber também o Christian, da Inove Cursos, do Colégio Força Máxima e da Uniaselv EAD. Eles é do grupo que cuida das 3 empresas de educação, e a gente vai estar batendo um papo bem legal aqui no nosso podcast essa semana. Então, semana com 3 episódios aqui para você não perder. Um abraço, um beijo no coração e até o nosso próximo Noar Podcast. Tchau, tchau!